Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões. Ai, vocês viram o oitavo ano? Quanta confusão lá fora. Ih, melhor falar baixo, porque senão vai dar problema pra gente. Olha, essa coisa do teatro resistência, que tá enfrentando aquelas forças ali, ó. Mas não ficou só na rua não, veio pra cá também. Pra esse espaço, para o nosso palco, pra nossa casa. E agora? Por que isso acontece? Por que somente agora isso começa a prejudicar, a incomodar certas forças armadas? Tem alguma questão, não tem, oitavo ano? Então vamos lá. Nesses palcos aqui agora, a gente vai começar a falar um pouquinho da história que se confunde entre o teatro brasileiro e a própria história desse nosso país. Acompanhe. Ah, oitavo ano! Beleza? Tudo bom? Olha, a gente está aqui do local porque esse local é muito importante para a história da arte após o período muito duro que foi a ditadura militar. Um período de cerceamento da voz, da liberdade, da manifestação artística, com a sua natureza de liberdade de criação. E foi um local assim como esse, proibido, um local que foi fechado para os artistas, mas também que foi neste palco que se construiu uma grande história de resistência. Se ligue para nossa prova alguns pontos importantes. Esse local, como escola, de uma forma que se transforma como um teatro de vanguarda, ou seja, o pioneiro de uma tendência que veio para ficar e modificar o que acontecia até então. Esse local chama-se Teatro Oficina. E o que é isto, na verdade? Não esqueça, é como que uma escola de formação, reunindo no palco os artistas, fazendo as suas montagens, as suas interpretações. Este é o primeiro cenário pelo qual se organiza uma resistência. Ao quê? De novo? Isso, a ditadura militar, que foi o regime político que, com o golpe de 64, permaneceu até 1984 na história brasileira, causando tortura, perseguição de muitos, a maioria da classe artística contrária a este regime, que tinha como principal finalidade tirar o direito à liberdade de expressão das pessoas, direito à informação, para o pensamento militarizado. Pois bem, como resistir? Como driblar? Como suportar e modificar esse sistema? E aí o teatro, a arte, tem esse poder. E você vai acompanhar comigo. Dentro desse palco se constituem elementos que ganham força
pelo gosto popular, pela maneira. E aí, pela maneira de se fazer teatro. Mas como? Você pensava em algo, abaixo a ditadura, ditadura, fim! Mas aí chegam os militares e dizem, epa, pra jaula, quebra tudo, isso aqui tudo não pode, aqui tudo não presta, vocês são um bando de pessoas revoltadas. E aí o que acontece? Não poderia se pensar, mas o teatro oficina resistiu. E aí, criou uma estatística, criou uma estratégia importante para que isso fosse vencido. Denunciar os abusos da ditadura militar de uma forma que uma linguagem pudesse chegar às pessoas, mas com outro significado. Lembram daquela história da palavra cálice, quanto substantivo, mas também como verbo? E aí nós vamos perceber que essa tendência, esse conhecimento, essa inteligência surge justamente dessa natureza do artista em resistir para que a sua arte possa continuar sendo manifestada e apresentada. E aí se utiliza da linguagem figurada e linguagem simbólica. São as alegorias presentes. Então não pode ser atacado simplesmente por deixar a entender, não ser uma mensagem clara. Então a mensagem figurada com as alegorias apresentam metáforas que utilizam outras palavras para dizer sobre ou para falar sobre um acontecimento. Vale lembrar esse mito da raposa que queria as uvas, que eu coloquei no slide. Atento a isso. Mas então cria um novo espetáculo. Um espetáculo chamado de Roda Viva. Roda Viva apresenta essa história de uma pessoa que queria ser talentoso, mas não tinha nenhuma forma para que isso acontecesse. Não era rico, não era belo, nem tinha destreza para tal acontecimento. É uma sátira, é uma comédia, o gênero comédia. Também apresenta uma crítica utilizando músicas. E conta a história dos bastidores do show business, que é o Ben Silver, esse cara, mas só que é o Benedito da Silva. Um nome que não vai pegar, que não vai alavancar. Mas ele quer comparar com a sociedade, que serve a outros interesses. E aí, Chico Buarque cria este espetáculo, que é um musical. E aí a música tema, olha só. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente e foi tudo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Olha só, então a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Para quem será que fica essa mensagem? Diga aí, pessoal aí. Para quem será que fica? Então aqui é um exemplo claro de uma linguagem figurada que apresenta um caráter alegórico na sua manifestação, na sua expressão. Eu falo algo querendo revelar outro sentido por trás dessa palavra. Mas somente isso não quer dizer que é nenhuma outra força. É uma realidade interna. E aí vai se desenvolvendo, vai contando essa apresentação. Só que foi censurada. Quebra tudo. Então, ganha essa nova formação com uma montagem de Zé Celso Martinez, que vai ser responsável por conduzir até hoje, é o teatro modernista mais antigo em atividade no Brasil.
certo? Com a mesma característica, com a mesma preocupação, um foco na questão social. Mas o teatro oficina, dentro que reunia várias pessoas para pensar, para desenvolver novas táticas, de poder recuperar a arte, inaugura uma nova forma de se fazer teatro no Brasil, que é o teatro de arena. E aí, o importante cumprimento desta união de forças, de esforços, de capacidade artística para criar o teatro de arena, que é um palco circular no qual as pessoas, os artistas, podem ter uma maior interação. Por quê? Porque o palco foi fechado, o público se distanciou. Então há uma realidade importante, porque o teatro de arena, na sua criação, de formação circular, permitiu o surgimento de várias esferas ou vários métodos pelos quais o teatro poderia ser desenvolvido. E aí surge um dramaturgo muito importante que é Augusto Boal. Augusto Boal é um gaúcho muito importante na história do teatro brasileiro, que se baseou nos escritos em torno de Bertolt Brecht, que reconstruiu a arte alemã no cenário pós-guerra, justamente pela colocação, o desejo, a aspiração vinda por parte daquelas pessoas, dos moradores, sofrendo o cenário de pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, as pessoas se distanciaram. Então veja, Augusto Boal pegou um teatro sem estrutura, porque não havia ingressos suficientes, as pessoas não compravam porque eram impedidas, as peças eram censuradas, só podia falar bem do Brasil, bem do sistema. E então não tinha recursos para implementar cenário, figurino, trilha, etc, etc. E aí, essa universidade de formas degradadas de se fazer teatro quanto aos recursos, promoveu o surgimento de uma maneira criada por ele, que foi o sistema Coringa. Então, o teatro de arena, além de criar esse novo sistema, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ele contribuiu para outras experiências ou formas de experimentar o teatro no Brasil, surgindo o Centro Popular de Cultura Nacional, se produzindo tendência estética, sempre na preocupação com a questão social. Importante destacar, frisar isso. Então, esse ponto importante com relação à contribuição do Augusto Boal. Como é esse sistema Coringa? E aí o sistema Coringa vai ser colocado, reconhecido através de 4 procedimentos, que vai inaugurar uma maneira de se fazer teatro que vai ser chamado teatro do oprimido, que utiliza o sistema Coringa, que são 4 procedimentos, certo? Essa é a forma. E vai surgir um método no teatro do oprimido, que é o teatro jornal. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas atenção a esses quatro procedimentos que são utilizados. Como o próprio nome fala, o Coringa, da carta baralho, do jogo baralho, que serve para compor vários pares, formar vários jogos. Ele é universal. No teatro também. Então não tem um termo destacado para o ator protagonista, é uma desvinculação entre ator e personagem. Ele interpreta a realidade do personagem, mas também coloca a sua maneira de intervir. Isso porque o teatro de arena, no formato circular, interage maior com o público. E o público responde diretamente. E de forma que o personagem sai de si, entra no ator e fica essa desvinculação. Certo? Depois, a perspectiva da narrativa ser unitária. É um ponto de vista autoral que é assumido pelo público. O tema você já conhece.
Então surgiu a Arena conta Zumbi, uma história de resistência de Zumbi dos Palmares, né? A Arena conta Palmares, ainda numa outra retomada, a causa negra no Brasil. E aí vai se pautar num tema, numa narrativa que é unitária, certo? Então, a partir desse tema, vai se procurando fazer a encenação teatral. E como vai ser realizado? Aí há um ecletismo de gênero. Pode ser uma comédia, pode ser um musical, teatro-revista, que é um musical satírico, e que era característico no Brasil, depois do alto, que é o gênero que nós vimos na unidade passada, e vocês disseram que não viram, não é? O alto como gênero, entrou o teatro-revista, que é forma de comédia, para sair dessa questão focada na religião, certo? E depois utilizar músicas como um elemento para o fundamento. Uma música crítica, Roda Viva, Cálice, poderia ser a base de uma encenação. E ali vai desenvolvendo a teatralidade, buscando elementos como figurinos, falas, caracterizar personagens, modificar cenas. E o que é importante no procedimento do sistema Coringa é que não tem um final definido. Ele pode ser modificado pelo público, pelo próprio ator, personagem, pelo diretor. Há uma interação a partir daquela vivência no momento. No momento que é apresentado, no momento que é construído, no momento que é narrada a história, apresenta uma nova realidade. Então, a compreensão da resistência como um movimento artístico, preste atenção. A atenção do teatro é resistência como um movimento artístico para denunciar a censura e a supressão da liberdade de expressão. Como isso aconteceu? No Teatro Oficina, que foi uma formação de atores, uma companhia de teatro que pensasse, que resistisse, que só pudesse apresentar algo que fosse contrária àquele sistema. Não poderia, a censura proibia, quebrava. Então eles criaram uma maneira, que foi uma linguagem figurada com cenas alegóricas. Cenas que você desenvolvia, dava aquela ideia, mas que por trás apresentava uma outra mensagem. Era uma mensagem subjetiva, metafórica, no que era encenado, mesmo você falando algo direto. Então a censura não podia proibir diretamente, né? Foi uma maneira, foi uma estratégia, movimento artístico, que criou uma maior aproximação através do teatro de arena, porque houve um distanciamento do público com o teatro, recursos precários, e isso fez com que essa maior interação sem palco, com grandes cenários, fosse tudo retratado de maneira direta, própria ali, aconteceu. Como Augusto Boal, Chico Buarque de Holanda, Bertold Brecht, né? Desenvolvem, como Augusto Boal, o sistema Coringa, que é base do teatro do oprimido, que quer dar voz e direito aos opressores, aos oprimidos. Chegou o momento de dar visibilidade àqueles que sofrem uma opressão. De que maneira? Apresentando o seu ponto de vista, a sua interpretação, a sua vivência, a sua teatralidade. E por isso segue esses 4 procedimentos. E uma outra dinâmica dentro do sistema Coringa, que compõe o teatro do oprimido, é o teatro jornal. Que é isso? A leitura de uma manchete do dia que vira o roteiro. Vai construindo. Então vai criando, chama o público, que interage, que dá a sua opinião, mas já no teatro, ali, é isso que a gente está falando, uma desvinculação de ator-personagem. Quando o ator, que é um espectador, se envolve na história contada, encenada, e acaba se transformando em personagem também. Tá certo? Então, esse é o fundamento para a nossa avaliação. Beijo grande a todos. Deus os abençoe. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Deputados opositores são caçados e exilados. Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos.